Bem, representando a Câmara de Comércio Exterior, também preparei uma apresentação semelhante à do próprio embaixador Enio, sem combinar nada, com uma ordem cronológica do roteiro dos fatos, e vou poupá-los, né, para não repetir. É muito importante que o Poder Legislativo venha para esse debate, que já é intenso, de longa data, dentro do Poder Executivo e com o setor privado junto. É uma questão complexa, já deu para se perceber que se começou em 2002, estamos em 2014, ainda vamos ter mais muito chão para correr, porque a questão não é meramente simples, não é questão de retórica, é uma questão técnica de alta complexidade e de alta relevância para o comércio mundial. Não só brasileiro, é porque, como colocou bem o doutor Benedito, é do comércio mundial que estamos falando quando se fala em subsídio à agricultura, subsídio às exportações. O Brasil, nesse tempo todo, agiu exatamente dentro das regras da OMC. Desde a abertura do painel até este momento agora, não cometemos nenhum deslize com relação ao cumprimento das normas. Estamos sempre agindo conforme a OMC determina. Como já dito, começou em 2002, em 2005 eles foram condenados a remover as medidas objeto da controvérsia, não houve isso. Fizemos uso, em 2006, do painel de implementação e foi um sucesso, porque foi do painel de implementação que decorreu o montante depois arbitrado para possível retaliação. Então, quando já em 2005 para 2006 houve divergência entre norte-americano e brasileiros sobre se havia ou não o cumprimento anterior da decisão, um painel de implementação foi movimentado pelo Brasil com um novo ganho para nós, de onde resultou aquela condenação calculada em 829 milhões, aproximadamente, dados de comércio de 2008, que é muito importante, o embaixador Enio colocou, que pela fórmula, esses valores são calculados a cada ano, então ele é possivelmente variável, então é necessário ter cautelas quando falamos do valor exatamente dito. O governo brasileiro, aí eu quero falar um pouquinho, criou grupos de trabalhos dentro da Camex, lideramos uma equipe multiministerial, tivemos todos os ministérios que compõem a Camex e mais outros, saúde, cultura, todos que poderiam ser afetados na eventual retaliação, seja em bens, seja em propriedade intelectual, todos os ministérios foram chamados de maneira que houvesse a máxima cobertura de opiniões dentro do governo, dentro da sociedade. Bem, seguindo, foi importante também te dizer que o Brasil precisou e foi ao Mercosul, obteve uma decisão 1809 do Mercosul para que permitisse fazer a retaliação, era algo que não estava previsto nas normativas do Mercosul, foi um passo importante, necessário. Também, por iniciativa do governo, foi conduzida ao Congresso Nacional a medida provisória 482 de 2010, que depois foi convertida na Lei 12.270 de 2010. Foi essa lei, a primeira lei brasileira que permite retaliação em propriedade intelectual. Nós não tínhamos legalmente no ordenamento interno autorização para fazer a retaliação em propriedade. Então, foi necessário estruturar uma lei, trazer ao Congresso, com apoio integral do Congresso, aprovar dessa lei. Então, foi mais uma atitude. E ainda em março de 2010, a Camex publicou a sua resolução, onde listava as mercadorias que seriam passíveis de retaliação. Foi uma lista pública, está no Diário Oficial, está na nossa página, que abarcou produtos das mais diversas origens. Tem do reino animal, temos lá soro, temos trigo, né? Teríamos que retaliar em trigo. Nós temos lá navios, barcos, a motor, nós temos shampoo, temos pasta de dente, ou seja, pegou-se do mais básico ao mais elaborado, de uma maneira que se diversificou ao máximo essa lista. É uma lista que atingiria a setor... Inclusive, algodão estava dentro dessa lista de bem, obviamente, o algodão que vem de lá. Quando se fala na retaliação, nós estamos falando primordialmente em bloqueio de comércio. Nós estamos querendo que de lá não venha mais nada até que eles se adequem à regra do jogo. Obviamente que isso tem uma repercussão no nosso mercado interno também, que quem compra vai ter que procurar outras alternativas de mercado, outros fornecedores, porque as tarifas calculadas para aquela retaliação foram tarifas altas, tarifas que, por cálculos econômicos, visavam a uma retaliação efetiva, um cumprimento efetivo. Também, ainda decorrente desse contencioso todo, nós fizemos as consultas sobre propriedade intelectual. Essa não chegou ao final, porque, antes disso, houve um memorando de entendimento, um memorando que, a partir dele, surgiu e nasceu o IBA, que é o Instituto do Algodão,
que acabou sendo a entidade beneficiada pelos pagamentos acordados entre o Brasil e os Estados Unidos, um montante bastante razoável, somado tudo aí, algo próximo de talvez 500 milhões de dólares, já foi pago por eles. Os outros benefícios que o embaixador Enio citou aqui, que nós negociamos também no âmbito do memorando, então foram bastante produtivas no nosso modo de ver. Aqui foi bastante profícuo aquele acordo temporário. Houve a suspensão unilateral, lamentável, dos Estados Unidos, não cumpriram até o momento o passivo, eles têm um passivo conosco, precisamos buscar isso. A partir da publicação da Farm Bill em fevereiro de 2014, o governo, então, suspendeu os seus trabalhos de propriedade, de retaliação, e o Conselho de Ministros, reunido lá, unanimemente, deliberou pela abertura de um painel de implementação, um segundo painel, porque já houve um anterior, e dentro disso ficou também orientado que se buscasse na via diplomática uma possível nova negociação que não levasse a um novo desgaste desse tamanho. Até o momento, os encontros têm acontecido com rotina, com bastante intensidade, e estamos esperando uma proposta deles que seja realmente satisfatória ao setor produtivo e ao governo brasileiro. Tentando justificar um pouco também o motivo da implementação do painel, do porquê fomos para o painel e não fomos para a retaliação, eu aproveito até as palavras do doutor Benedito Rosa, quando ele diz que a lei americana foi sendo mudada, novos elementos introduzidos, e então é esse grau de subsídio novo que ficou um tanto impreciso, apesar dos cálculos feitos, não são eles os mesmos benefícios que estão calculados na fórmula da condenação do OMC. É importante dizer que precisamos seguir a fórmula do OMC, nós não podemos simplesmente fazer contas nossas apenas, nós temos que ter o respaldo da decisão da OMC. Então, esse painel vai aclarar isso, essa é a intenção do governo brasileiro, é de receber de novo da OMC outra fórmula, outra decisão favorável, temos convicção que seremos vencedores, porque os elementos distorsivos já estão identificados. Então, diante dessa nova forma, novamente vamos preparar o que for necessário para a completa implementação da decisão da OMC. Ainda lembrando, os colegas fizeram um levantamento para nós, de 400 casos na OMC, apenas em 10 vezes foi autorizado retaliação. Dessas 10, apenas 4 casos até hoje efetivamente se retaliou. É um dado importante que a gente estava coletando, porque a retaliação, enfim, é o último dos elementos, das opções que nós devemos recorrer, porque ela é drástica, ela em si é uma retaliação, ela é uma figura que bloqueia comércio quando todos querem o comércio amplo, livre e ampliado. Isso traz também, obviamente, todo um esgarçamento da relação à medida que a gente vai fazendo retaliações e outras formas mais fortes de cumprimento. Ainda com relação a esse tema, é importante dizer que o Brasil, em outros tantos painéis, né, esteve a favor das boas práticas. Poderia citar um painel da emenda Birds aqui, que o Brasil ganhou também contra eles, que era relativo à aplicação de direitos antidumping, que eles passavam a receita para as empresas afetadas. Nós fizemos uma disputa com eles, com salvaguarda de produto siderúrgico, eles retiraram. Nós tivemos contencioso para suco de laranja também. Enfim, nós estivemos em outras tantas frentes. O Brasil sempre atuou e vai continuar atuando com a máxima firmeza. O governo brasileiro ainda, até nesse momento, tem se mostrado muito coerente em todas as suas atitudes. Sempre seguimos a regra do OMC à risca, no manual, e não é porque seja contra Estados Unidos, Europa, qualquer outro. Nós estamos sempre atuando para conseguir remover a senadora Cátia Abreu. A conta... A sua volta aqui, senadora, um momento, por favor. Pelas nossas contas, seriam 829 milhões, isso dados de 2008, né? Seria a retaliação em 2009. 591 milhões em concessões de bens, nós teríamos que fazer um bloqueio de 591 milhões de bens. Não é, quero deixar claro, receber
590 milhões deles. É bloquear comércio na ordem de 590 milhões de dólares. Depois disso, teríamos o gatilho, chegado a esse número, do valor da retaliação em propriedade intelectual, a suspensão de concessões de direitos, que seriam da ordem de 238 milhões. Isso dados de 2009, calculados pelo fluxo de comércio dos dois países em 2008, senadora. Enfim, finalizando, senhor presidente, para não tomar muito tempo e permitir o debate de todos, são essas as minhas considerações pelo MEDIC. Obrigado. Muito obrigado, doutor André, pelos esclarecimentos.